Boa madrugada, cidadãos! Começa agora mais um relato tradicional a respeito da nossa dimensão paralela preferida. O Felipe pesquisou alguns relatos e tem a teoria interessante de que talvez cemitérios sejam portais. Para você, isso faz sentido? Bem-vindos a Sete Além. Aproveite agora para seguir o Instagram oficial de Sete Além, com informações exclusivas, stories, IGTV ou IGTV sobre Sete Além. Não se esqueça de entrar em nosso grupo oficial de Facebook. Lá, se você quiser realmente debater o assunto e saber de relatos em primeira mão, é só solicitar para entrar, responder as perguntas e esperar. E curta também a página oficial. É a maneira mais rápida de saber o que está acontecendo sobre o assunto Sete Além. Atenção! Os relatos reproduzidos nesse canal foram autorizados por escrito pelos relatantes. Não utilize esse conteúdo sem a aprovação legal por escrito deles e desse canal. Olá, Luciano. Meu nome é Felipe. Moro em Cascavel. Tenho visto muitos vídeos sobre Sete Além e o assunto tem me interessado muito. Há meses, um supervisor regional da minha empresa faleceu. Ele estava com uma doença terminal e internado há alguns meses. Durante o velório e no enterro propriamente dito, refleti sobre vídeos e textos que citavam entradas ou acontecimentos estranhos em cemitérios. Fiquei realmente pensativo sobre isso, até que pude, numa das minhas viagens a trabalho para outros municípios, ter tempo de sobra para verificar esta teoria. Olha, Luciano, se você for fazer um vídeo sobre isso, avise para as pessoas que tudo isso faz parte da minha investigação. Eu não preciso que ninguém acredite em mim. Vou me reservar no direito de não abrir, por enquanto, os nomes das cidades que visitei. Foram 2. Principalmente por causa dos outros envolvidos que serão citados. Chegando na primeira cidade, aproveitei que o hotelzinho era vizinho do cemitério. Numa manhã, fui falar com o pessoal que trabalhava lá, conversar a respeito de Sete Além. Obviamente não procurei os encarregados, mas sim profissionais de papel mais operacional e simples. Pessoas que circulam, veem coisas e sabem das coisas. Esse cemitério, 2 funcionários me chamaram a atenção pela convicção de que falaram sobre Sete Além. O primeiro foi um senhor de mais ou menos 50 anos, 55, responsável pelos serviços gerais. Ele falou que naquele cemitério ele nunca viu ou ficou sabendo de gente que ficou presa e passou a noite no cemitério, ou casos de nenhuma pessoa entrar morta e sair viva, como dizem algumas lendas urbanas. Mas já viu muita gente sair daquele cemitério sem nunca ter entrado, bem como muita gente entrar sem nunca mais sair. Repetindo, ele viu muitos casos de pessoas que saíram do cemitério, mas nunca haviam entrado. E também viu pessoas que entravam e, na hora de procurarem por elas, elas haviam sumido. Ele disse que antigamente era mais comum. No meio da tarde brotavam pessoas de vários cantos do cemitério e por detrás das lápides. Essas pessoas simplesmente passavam pelo portão e iam embora. Não mexiam nos túmulos nem nada.
apenas saíam. Detalhe, não eram pessoas normais, eram sinistras, trevosas, obscuras. Às vezes estavam sozinhas e noutras vezes estavam em grupos. Não falavam nada, apenas escapavam. Antes que se criem teorias, não havia relação entre essas pessoas e aquelas que estavam enterradas no cemitério. Não eram mortos-vivos, fantasmas, nada assim. Além desses fenômenos, ele me contou que algumas pessoas desapareciam por 1 ou 2 dias dentro do cemitério e depois voltavam falando sobre essa tal de Sete Além. Voltavam assustadas, traumatizadas na verdade. Contavam que vinham ao cemitério para namorar, usar drogas ou apenas pensar na vida, mas que se viam de repente em um local muito parecido com aquela própria cidade ou às vezes muito diferente, tipo o próprio inferno. Diziam ter passado coisas assustadoras. Perguntei a esse senhor se eram tantos casos assim, porque se fossem, havia uma questão: por que a mídia nunca falou nada a respeito? Ele não soube dizer. Mesmo porque ele falou que a quantidade de pessoas era grande, mas a frequência era baixa, então não chamava atenção. Foram muitas pessoas em um grande espaço de tempo, porém em períodos esparsos. E essas pessoas geralmente passavam a frequentar igrejas após suas experiências e atribuíam tudo o que passaram a causas místicas ou religiosas, preferindo esquecer dos ocorridos e não pesquisar a fundo. Foi só isso que esse homem me contou. A outra pessoa desse mesmo cemitério foi uma mulher de 60 anos, mais ou menos. Ela era copeira e faxineira desse cemitério. Essa mulher também sabia sobre Sete Além, mas me disse coisas bem diferentes do homem. Ela falou que as pessoas ficavam criando caso, assustando as outras com esses assuntos, mas que esse assunto deveria ser visto como algo natural e antigo, porque já existe desde antes do descobrimento do Brasil. Ela me falou algo mais ou menos assim: minha bisavó era índia e a tribo dela trocava favores e objetos com os visitantes. O povo de hoje em dia é que se espanta com tudo. Bom, Luciano, eu não consegui mais informações dessas duas pessoas. Perguntei se havia um jeito de prever essa circulação de pessoas misteriosas que vinham de Sete Além ou as desaparecidas, para que eu encontrasse e falasse com esses visitantes nesse tempo que eu estava entre trabalhos. A mulher, especialmente, me disse que era imprevisível e que eu teria que ficar lá por meses e talvez até anos esperando. Isso se alguém que saísse resolvesse falar. Esse foi o conhecimento que eu adquiri na primeira cidade. Bom, algumas semanas depois, na segunda cidade, eu demorei um pouco para visitar o cemitério porque eu tinha coisas do trabalho para resolver. Quando tive a oportunidade, e foi num fim de tarde, eu fui até o cemitério. A visitação estava se fechando, mas eles manteriam apenas a parte do velório aberta. Eu não queria ter que voltar novamente lá, então eu entrei e circulei pelo local em busca de funcionários, mas a maioria estava muito ocupada para conversar. Sentei em um banco de madeira para pensar o que ia fazer. Nisso, um cachorro veio até mim. Era um vira-latas bem magrinho. Acariciei ele um pouco até que o dono apareceu e chamou. Vem, Sete Além, vem! O dono do cachorro era um morador de rua. Estava com roupas rasgadas e sujas e um saco que ele carregava nas costas. O fato dele ter chamado o cachorro de Sete Além me fez ir até ele. Eu perguntei sobre o nome do cachorro e ele confirmou para mim. O cachorro se chama Sete Além. E eu falei: de onde o senhor tirou esse nome? E ele respondeu o seguinte: esse é o nome da minha cidade.
Eu me arrepiei inteiro. O morador me contou que não lembra muito dessa cidade, mas que veio de lá. Ele veio de Sete Além. Depois morou na igreja da cidade e por fim virou um sem-teto. Só me lembro do nome, mas sei que sou de lá, ele disse. Forcei outras perguntas, mas ele não me respondeu. Pediu dinheiro e saiu. Fisicamente, ele era normal. Estava obviamente bem castigado pela vida difícil, mas não tinha 5 olhos e nem 3 braços. Dei alguns trocados para ele e fui em direção ao portão, para ir embora. Nesse instante, um funcionário mais novo veio falar comigo. Ele disse assim: Ei, não dá atenção pro Fuinha, não. Fuinha? Eu perguntei. Ele falou, um mendigo, ele é doido. Todo mundo aqui na cidade conhece e gosta dele. Ele foi encontrado com mais ou menos uns 5 anos de idade, perdido aqui no cemitério. Dizem que os pais dele esqueceram ele aí, mas como foi nos anos 60, ninguém deu atenção. Interessado, eu perguntei, mas ninguém nunca veio atrás dele? E o rapaz disse, nunca. Ninguém jamais procurou pelo Fuinha, coitado. Desconfiam que ele é estrangeiro. Meu avô diz que ele nem falava a nossa língua quando encontraram ele. Fiquei interessado na história do Fuinha e do cãozinho Sete Além, mas o morador de rua já tinha ido embora mesmo, então não pude abordá-lo. Insisti ao funcionário sobre Sete Além e ele me respondeu: Olha, eu já vi isso na internet, é coisa de terror, né? É coincidência que o nome do cachorro do Fuinha seja esse, mas não tem nada a ver não. O coitado aqui é doido mesmo. Eu até brinquei. Falei, doido nada, às vezes essas pessoas são mais sábias que a gente. O rapaz complementou. Não, no caso dele ele é doido sim. Ele fala sozinho nessa língua esquisita. De vez em quando ele fica na porta do cemitério de madrugada chorando e chamando. Ele pede para dormir aqui e a gente deixa. Vou te falar uma coisa engraçada. Algumas pessoas, como o senhor, já pararam aqui para falar com ele. Só que essas pessoas não são muito bem igual ao senhor. Como assim? Eu perguntei. O senhor já notou que aqui tem pouco funcionário, né, nesse cemitério. Todo mundo trabalha dobrado. Eu já cansei de ver umas pessoas entrarem aqui no cemitério, mas não me lembro de ver sair. Ninguém viu. Sei, é descaso da segurança, parece. E também eu já vi gente sair em grupo. Gente que eu juro pro senhor que eu nunca vi entrar. É porque alguém aqui tem algum esquema, sei lá, alguma coisa esse povo faz aqui dentro, coisa de política, não sei. Olha, confesso que o rapaz também era confuso. Eu fingi que eu estava entendendo e ele complementou. E são essas pessoas que costumam parar para dar atenção ao Fuinha. Por isso pensei que o senhor era uma dessas. Mas vi que não. Essas pessoas que saem do cemitério sem nunca terem entrado não conversam com mais ninguém. Elas saem direto. Às vezes, falam com o Fuinha por horas, em um idioma estranho. História esquisita, né? Sem saber o que dizer, eu respondi, muito esquisita. Não pude continuar minha investigação. Os outros projetos apareceram e tomaram meu tempo. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu aproveitei esses últimos dias para escrever para você. E aí fica a minha pergunta. Seriam cemitérios portais? De onde teria vindo o pobre Fuinha? E esse foi o relato do Felipe. E você? Tem algum relato sobre Sete Além para divulgar? Manda pra gente, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, que isso me ajuda muito. Deixe seu comentário e compartilhe para mais gente que teve contato com essa assustadora dimensão paralela possa ficar sabendo que não está sozinha e até enviar suas experiências pra gente. Até o próximo vídeo nesta semana ainda. Tchau!